Bom dia, boa tarde, boa noite, graça e paz a todos, amém? No último, Na última aula nós terminamos, né? O tópico Você não é um acidente, né? E hoje nós vamos começar um novo tópico dentro do tema geral, que o tema geral é, afinal de contas, por que estou aqui? Aí o tópico de hoje é o que dirige a sua vida, amém? Aí o tema norteador, né, o versículo norteador desse tópico é Eclesiastes 4:4, segunda BV, que diz assim: Percebi que o que faz os homens correrem atrás do sucesso é a inveja. Aí tem uma frase de Thomas Carlyle: Um homem sem propósito é como um barco sem leme, um vira-lata, um nada, um ninguém. Então, a vida de todo indivíduo é dirigida por algo. Então, é aí que nós entramos no tema, né? No tópico. O que dirige a sua vida, né? E aqui tá dizendo, a vida de todo indivíduo é dirigida por algo. Então, o que dirige a sua vida, né? E agora, continuando aqui, né? A maioria dos dicionários define o verbo dirigir como guiar, controlar, direcionar. Se você está dirigindo um carro, batendo um prego ou chutando uma bola, estará naquele momento guiando, controlando, direcionando. Que força motriz dirige sua vida? Neste exato momento, é possível que um problema, uma urgência ou o fim de um prazo determinado esteja dirigindo você. É possível que uma lembrança dolorosa, um temor ou uma crença inconsistente também o estejam dirigindo. Centenas de circunstâncias, valores, emoções podem dirigir sua vida. Eis aqui 5 dos mais comuns. Primeiro, muitos são dirigidos pela culpa. Então, gente, você é uma dessas pessoas que está sendo dirigida pela culpa? Continuando. Algumas pessoas passam a vida inteira fugindo do remorso e ocultando a vergonha. Dirigidas pela culpa, são manipuladas pelas lembranças. Permitem que o passado controle o futuro e frequentemente punem-se mesmos, sabotando o próprio sucesso. Quando Caim pecou, sua culpa afastou-o da presença de Deus, que disse: Você será um fugitivo, errante pelo mundo. Gênesis 4:12, parte B, segundo a NVI. Esse quadro descreve a maioria das pessoas hoje em dia. Andar pela vida sem um propósito. Somos produto do nosso passado, mas não precisamos ser prisioneiros dele. O propósito de Deus não é restringido por nosso passado. Ele tornou um assassino chamado Moisés num líder e um covarde chamado Gideão num corajoso herói. E também pode fazer coisas maravilhosas com o restante da sua vida. Deus é especialista em dar às pessoas um novo começo. A Bíblia diz: Como é feliz o homem que tem suas desobediências perdoadas e seus pecados cobertos. Salmos 31, 2 BV. Então, como o pastor sempre fala, né? Que eu acho que a grande maioria das nossas pregações é que Deus gosta daquele que está perdido, né? O que é impossível para o homem é aquele que Deus quer, né? Então, que nós não venhamos ser dirigidos pela culpa, né? Que você não venha se sentir culpado pelo seu passado. O seu passado só serviu para te tornar o que você é hoje. Não fique agarrado, né, com remorso, essas coisas. Peça perdão a Deus, não volte a cometer o mesmo pecado, o mesmo erro. E siga em frente. Perdoe-se, né? Não fique com remorsos, se culpando, porque o seu passado não tem poder para guiar seu futuro. Amém? Vamos pro segundo. Muitos são dirigidos pelo ressentimento e pela raiva. Algumas pessoas apegam-se a mágoas, sem jamais superá-las. Em vez de aliviar a dor por meio do perdão, revivem-na continuamente em pensamentos
Quando dirigidos pelo ressentimento, calar-se é interiorizar a raiva. Quando outros se irritam e agridem outros, ambos as relações são nocivas e inúteis. O ressentimento sempre machuca mais o ofendido que as pessoas que o ofendem. Enquanto o ofensor provavelmente já esqueceu o insulto e o seguiu em frente, você continua angustiado e sua dor perpetuando o que aconteceu. Ouça, aqueles que o magoaram no passado não poderão continuar a feri-lo, a menos que você se agarre à dor por meio do ressentimento. O que passou, passou. Nada pode mudar o passado. Você apenas se machuca com a amargura. Para seu próprio bem, aprenda como o passado e o mande para bem longe. A Bíblia diz: fica desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo que leva à morte. Ou seja, tem aquele ditado, né, que quem bate esquece, mas quem apanhou nunca esquece, né? Quem foi o agredido sempre lembra. Mas isso é errado, nós devemos liberar perdão. Muitos estão adoentados, muitos estão doentes, tanto psicologicamente como físico, por falta de liberar perdão. Não vale a pena se agarrar ao passado. Não vale a pena se sentir amargurado. Libere perdão, porque o ressentimento, a raiva, tipo, quando você leva isso pro coração, é como um veneno que vai te envenenando, né? Como já foi dito, o veneno só te faz mal se você engole. Então, libere perdão. Então, como fala que o que passou, passou, siga em frente, né? Joga bem para bem longe e siga em frente. Terceira coisa que muitos são dirigidos é pelo medo. Continuando. Seus temores provavelmente resultam de experiências traumáticas e de expectativas fantasiosas, do crescimento num lar extremamente severo ou mesmo de predisposição genética. Independente do que tenha causado tal situação, pessoas dirigidas pelo medo com frequência perdem grandes oportunidades por terem medo de correr riscos. Em vez disso, comportam-se de maneira cautelosa, evitando arriscar-se e tentando manter o status quo. O medo é o que encarceramento voluntário, que o impedirá de se tornar no que Deus pretende que você seja. Você deve agir contra isso, com as armas da fé e do amor. A Bíblia diz: no amor não há espaço para medo. O amor amadurecido expulsa o medo. Considerando que o medo causa uma vida vacilante e cheia de temores, medo da morte, medo do julgamento, podemos dizer que quem tem medo não está completamente aperfeiçoado no amor. 1 João 4,18, 2 Então, não queira ser guiado pelo medo, né? Porque você vai perder muita coisa e você não vai se colocar na disposição que Deus te quer. Como falo, né, que os tímidos não reinarão o reino, não chegarão ao reino dos céus, né, não herdarão o reino dos céus. Os medrosos, os menos ainda, né, porque Deus quer te usar. Se você está sendo guiado pelo medo, Deus quer te usar. Então, se agarre ao amor dele e lance todo o medo fora. Que o medo nada mais é que a mentira do diabo, né? O diabo tenta trazer aquele medo como verdade na sua vida, mas não aceite essas palavras mentirosas do inimigo para sua vida. Então agarre-se à verdade de Deus, agarre-se ao amor de Deus e lance todo o medo fora. Amém? Agora o quarto tópico é: muitos são dirigidos pelo materialismo.
O desejo de adquirir é o único objetivo na vida de algumas pessoas. O impulso de sempre querer mais se baseia na concepção equivocada de que possuir mais me tornará mais feliz, mais independente e mais protegido. Contudo, são três expectativas falsas. Os bens materiais trazem felicidade apenas temporária. A situação do constante tranquilidade acaba gerando tédio. Então, passamos a desejar novidades, coisas maiores e melhores. Também é um mito a concepção de que, quanto mais bens adquirir, mais importante serei. Autoestima e riquezas materiais não são sinônimos. Nosso valor não é determinado por nossas posses. E Deus deixa bem claro que as coisas mais valiosas da vida não são os bens materiais. O mito mais comum a respeito do dinheiro é o de que, quanto mais dinheiro se tem, mais protegido se está. Isso não é verdade. Riquezas podem ser perdidas num piscar de olhos por uma quantidade considerável de fatores que fogem do nosso controle. A verdadeira segurança só se pode ser encontrada naquilo que jamais poderá ser tomado de você, seu relacionamento com Deus. Amém? Agora o próximo tópico, o quinto tópico e último, é: muitos são dirigidos pela necessidade de aprovação. Algumas pessoas permitem que expectativas alheias de pais, cônjuge, filhos, professores ou amigos controlem sua vida. Muitos adultos ainda tentam ganhar a aprovação de pais que nunca estão satisfeitos. Outros são dirigidos pela pressão social do grupo a que pertencem. Sempre preocupados com os outros, podem pensar. Infelizmente, os que seguem a multidão quase sempre acabam perdidos nela. Não conheço todas as chaves do sucesso, mas uma chave para o fracasso é tentar satisfazer a todos. Se controlando pela opinião dos outros é uma forma segura de jamais atingir os próprios propósitos de Deus para a sua vida. Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores. Mateus 6:24, segundo a NVI. Outras interferências ainda podem atingir sua vida, mas todas levam ao mesmo impasse. Potencial não aproveitado, estresse desnecessários e uma vida não realizada. Então, é isso, né? Que, querendo ou não, eu já fui uma dessas pessoas, né? Que foi guiados pela necessidade de aprovação, né? Então, eu sou uma dessas pessoas que precisa trabalhar bastante disso, porque para não muito querer satisfazer os outros, né? Pensar também no que Deus quer pra mim, não do que quem tá ao meu redor quer pensar, né? Muitas vezes eu me sentia coagida pelas vontades externas, né? Então, que venha sair disso, né? Se você também estiver nessa situação, venham sair dessa necessidade de aprovação, né? Que o que querer de Deus vai ser maior sobre a nossa vida. Aí hoje, a frase que é para vocês meditarem é: nada mais é mais importante que conhecer os propósitos de Deus para a sua vida, e nada pode compensar o prejuízo de não os conhecer. Amém? Então, amanhã nós continuaremos nesse tópico, né? De o que dirige a sua vida. Amém?